Today, so today we are heading to the second sermon on this series. Então hoje é o primeiro sermão da série. Segundo sermão da série. Yeah, the first one was last week. O primeiro foi semana passada, como vocês se lembram. We spoke about the introduction on the spiritual gifts. Que foi mais ou menos uma introdução dos dons espirituais. We laid some foundation. E aí a gente colocou algumas informações fundamentais, fundações lá. And from today on we are going to start speaking about every gift one by one. E a partir de hoje, nos nossos sermões, a gente vai estar começando tratando os dons separadamente. The gifts of the 1 Corinthians chapter 12. Então, tudo relacionado a 1 Coríntios 12. And today, graça is going to be God's tool. Então, graça vai ser hoje sendo utilizada por Deus. To speak to us. Para falar conosco. And let's pray for her. Então, vamos orar por ela. She's already prepared her sermon. Ela já está com tudo preparado. But we are going to pray so God can open up our hearts, our minds, and can use her one more time for us. Amen? Então vamos orar para Deus que abra nossos corações e que use ela mais uma vez. So let's pray. Lord, we thank you for one more time for this service. Pai amado, nós lhe agradecemos novamente por esse serviço. We thank you for this opportunity to serve you, nós to lhe agradecemos worship you. Por essa oportunidade de servi-lo e adorá-lo. And we thank you because for the opportunity to listen to you as well. E nós lhe agradecemos pela oportunidade de ouvi-lo. And Lord, we are here because we want to be equipped. E nós estamos aqui porque nós queremos ser equipados for your work, para o seu trabalho, sua obra, for the purpose that you have for us here in this place, in your church. Para o propósito que o Senhor tem para nós aqui neste lugar, nessa igreja. So please, one more time, use your servant. Então nós lhe pedimos mais uma vez para o Senhor nos use. Give her the braveness that she needs. Que use a graça e dê para ela o brilho e sabedoria. And that you speak through her to our hearts. E que o Senhor possa falar através dela em nossos corações. In the name of Jesus Christ we pray. Em nome de Jesus nós oramos. So please talk to us. Então, por favor, Senhor, fale conosco. Amen. Amém. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Vocês estão bem? So, you guys are good? Tá todo mundo aí? Everybody's there? Silêncio. Vou deixar a gente um pouquinho mais nervosa. You guys are too quiet, making us very nervous. Glória a Deus, glória a Deus. Glory to God, always. Nós vamos dar continuidade a essa série de sermões sobre os dons espirituais. So we're going to keep talking about the gifts of the Holy Spirit. E eu vou estar falando hoje a respeito da palavra de sabedoria. And specifically today I will be talking about the word of wisdom. E da palavra de conhecimento. And the word of knowledge. Mas a gente vai relembrar algumas coisas a respeito do nosso último culto. But before, I would like to remember some important information from the previous service that we have. Obrigada. Porque é importante a gente lembrar antes de avançar. Because it's really important always to remember before we move forward. Então, relembrando o que já foi posto no sermão anterior. So let's remember what was brought in the previous sermon. Quantos aqui se arriscam a dizer qual é a definição de dons que o Renan trouxe para a gente semana passada? What is the definition of the gifts of the Spirit? Do you remember? It's a question. Exceto o Renan. Renan cannot answer, of course. Exceto o Renan, com certeza ele sabe. Somebody would like to take the risk? Ok. Ferramentas. There are tools, okay. Aleluia! Uma salva de palmas, glória a Deus. So summarizing both answers, there are supernatural tools that God uses to make us know Him better and make Him known. Eu não combinei com ela nem com o Tiago, eles realmente absorveram. Just to be clear, there is no agreement, okay, over here. Mas vamos confessar aqui que a gente está falando a respeito do Espírito Santo e dos dons nas células faz algum tempo, né? But let's be honest, we are talking about the gifts of the Holy Spirit even in our home groups since some time. Então essas coisas estão queimando dentro de nós. So yes, those things are on fire in our hearts. Ok. Então a definição de dons que ele trouxe é que são ferramentas sobrenaturais dadas livremente pelo Espírito Santo com o fim de conhecermos melhor a Deus e de fazê-lo conhecido. So once again, it is supernatural tools that are given freely from the Holy Spirit, and there are two goals. The first one to make you know God better, and make God known. Amém. E nós vimos também algumas razões pelas quais a gente quase não vê manifestação, quase não vê, não, é um exagero dizer isso, mas pelas quais a gente não vê as manifestações do Espírito Santo
tanto quanto poderia, né? And also in the last sermon, we presented some specific bullet points about why, reasons better saying, why we don't see many manifestations of those gifts nowadays. E ele falou de 6 razões. And Vocês there are querem, 6 bullet points over there. Do you remember? querem se arriscar de novo? Do you want to take the risk? A primeira delas está no First one. versículo-chave que a gente vai estudar. First one, it is in the key verse, that the passage that we're going to use it. Isso. It is Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ignorância. ignorance. Ignorância. A primeira delas é a ignorância, né? A primeira é a So, ignorância. the first reason, ignorance. Não ignorância sobre saber se os dons existem, mas sobre como eles operam, como funcionam. And it's not an ignorance about if the gifts exist or not. It's just about how they operate. A segunda razão é o consumismo. The second one, consumism. É aquela mentalidade de vir à igreja para consumir simplesmente. Is that mentality that we come to the church and we want to take something, we want to consume something. E de não ter a mentalidade saudável de que nós somos chamados para servir. And do not have the mentality that actually we are called to come to work, to serve. A terceira razão tem a ver com a estrutura, é que nós estamos em certa medida presos à estrutura. The third one, it's kind of connected with that we are holded, we are stuck in this local church structure. A quarta razão é falta de fome. The fourth one is the lack of hunger. Quantos aqui tem fome demais de Deus? How many of you has hunger of God? Amém. Você tem fome a ponto de estar desesperado de fome? Do you have that big hunger into your heart? Amém. A quinta razão é o egoísmo, So the next reason is selfishness. que tem a ver com o que a gente já falou antes, que é a mentalidade de que nós somos chamados para servir. Which is also connected with we talked before about that we don't understand that we are called to do something. E não desenvolvemos uma mentalidade de corpo. So we don't develop the mentality that we are just one body. E a sexta razão é o mau uso dos recursos. And the last one is the misusage of the resources. Como nós definimos aqui o que é dom, são ferramentas sobrenaturais que Deus nos deu. So as we spoke, the gifts are supernatural tools given by God. E às vezes nós ignoramos isso e recorremos mais rapidamente àqueles recursos que são naturais. And sometimes we ignore that and we try to seek for resource, a natural resource, better saying, or easy ones. Não que isso seja errado de algum modo, And I'm not saying that is wrong. como por exemplo buscar remédio para uma enfermidade. Like, for example, if you take some medicine because you have some kind of disease. Mas o nosso primeiro recurso tem que ser buscar a Deus. But the first act that we have to do is seek God. E é aquilo que Ele já dispôs para nós. And to seek for everything that He already prepared for us. Amém? Amen? Então, lembrando tudo isso, vamos avançar a partir daqui? So that was a summary from the previous sermon. Now we can move forward. Eu queria que você lesse comigo João, capítulo 20, versículos 21 e 22. We're going to start reading John chapter 20, verses 21, 22. Eu vou ler em português. So first in Portuguese, then in English. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Jesus está ressaltando que ele envia e capacita com o Espírito Santo, assim como ele foi enviado e capacitado com o mesmo Espírito. Agora em inglês. Okay, so John 20, verses 21, 22. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, and I'm sending you. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Amém. Eu li aqui o que eu ia dizer antes quando eu terminei de ler o versículo. Jesus está ressaltando aqui nesse texto que ele nos envia e nos capacita com o Espírito Santo da mesma maneira como ele foi enviado e foi capacitado pelo Espírito. So Jesus is making very clear here that he sends and he makes capable through him in the same way that he was capable and he was sent by God. Essa é uma verdade que deve sustentar a nossa busca pelos dons. So this is a truth that needs to be our base when we are seeking the gifts. Eu e você fomos chamados You and I were called.
E somos enviados por Deus assim como o Pai enviou a Jesus. And we are sent to do something and somewhere like it happened with Jesus. Esse assim como nessa frase diz muita coisa para nós. So this like, this how says a lot for us. Assim como significa da mesma maneira, So like in the same way, it com o means mesmo espírito, with the same spirit, com a mesma vocação, with the same vocation. No, it's not vocation. The same ability. ok? Eu quase falei em inglês aqui agora. Jesus ama, vai, passa aí, passa. Let's mix. Amém. E com a mesma vocação e com a mesma unção que Jesus. With the same ability and same anointing that Jesus received. Você crê que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você? Do you believe that the same spirit that was above Jesus, it is also above you? Então diga em voz alta para que você possa ouvir. So you can say out loud. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre The mim. same spirit was above Jesus, it is above me, above my Diga brother mais and uma vez sister. para que isso se torne verdade dentro do seu You interior. can say out loud. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim. The same spirit which was above Jesus, it is now above E me. ele está aqui agora. And he's here right now. Amém. Em Amen. nós e através de It is nós. among us and between us. Então eu queria que você respondesse, não para mim particularmente, mas para você mesmo algumas perguntas. So I have some questions, and you don't need, of course, to answer to me. You can answer for yourself. Você se sente impotente diante do desafio de testemunhar para essa geração que está cada vez mais corrompida em seus valores? Do you feel impotent or weak, better saying, that you need to share the gospel for a generation which was delved deeply in every single morality, every single problem that we have nowadays? Você sente que falta algo para que você possa ser mais efetivo na pregação do evangelho? Do you think there is missing something on you that make you more capable or more efficient to share the gospel? Você já sentiu que algumas vezes citar as escrituras àqueles que não creem em Jesus parece não ser suficiente? Do you think that sometimes only sharing the Bible, only sharing the scriptures with non-believers is not enough? Você deseja realmente ser um discípulo de Jesus Cristo com tudo que isso implica? Do you really want to be a disciple of Jesus and everything that implies, the full package? E quando eu digo um discípulo, eu digo não meramente um seguidor de Jesus, When I'm saying disciple, I'm not only saying a follower, mas um discípulo, but I'm saying a disciple, aquele que o segue, the one that will follow him, que vai aonde ele vai, that will go wherever Jesus will go, que caminha com ele that will walk hand to hand with him, E que side by side, e que coloca a vontade dele acima da sua própria. and will put Jesus' wills above yours. Se você respondeu sim a If you essas answered perguntas, yes for those questions, então assim como eu, você precisa de poder. so like me, you do need power. Você precisa dos dons do Espírito Santo. You do need the gifts of the Holy Spirit. Amém? Amen. Você quer os dons? Do you want those Você gifts? precisa de poder de Deus? Do you need power from God? Você necessita? Do you need that? Você anseia por isso? Do you really want that? Eu tenho uma boa notícia para você. So I have a good news for you. O Espírito Santo quer nos dar isso. The Holy Spirit wants to give you that. Mais do que nós queremos, Ele quer nos dar. More than we want, He wants to give that to you. Ok, então agora nós vamos passar ao texto principal dessa mensagem, 1 Coríntios capítulo 12. So now we're going to go to the main text of this sermon, which is 1 Corinthians chapter 12, verses 1 to 11, as we can see in the screen. Então tá os dois aqui na tela. Eu vou apenas ler em português, não precisa ler em inglês, porque vocês acompanham enquanto eu faço a leitura, So ok? I will not be reading in English. She's going to read in Portuguese, but you guys can check or in your Bible, in the English version, or on the screen. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando erais gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme erais levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um
porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém? Amen. Então vamos começar falando aqui o que é sabedoria. So let's start talking about what is wisdom. Sabedoria é a capacidade de colocar em prática ou em ação algum conhecimento. So wisdom is the capability to put in practice some kind of knowledge that you received or you have. Tiago capítulo 3, do versículos 13 ao 15 e o versículo 17, eu vou ler aqui, você acompanhe em inglês na sua Bíblia. So we're going to also read some passages from James chapter 3. We're going to read the 13, the 15, 16 and 17. Yeah, 13, 15 and 17. That's Eu right. vou ler em português e você acompanha para a gente não ter que fazer a leitura as duas vezes, So you ok? can check in English to avoid we lose time with the translation. Pode ser assim? Tudo bem? Okay? Ok. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, e imparcial, sem fingimento. Então, nós vemos nesse texto aqui, Tiago falando sobre dois tipos de sabedoria. So it's very clear that James over here is talking about two kinds of wisdom. Uma sabedoria que é divina, que desce do alto, One which comes from the heavens, comes from it's divine. e uma sabedoria que é do mundo, é maligna. Another one from the words. Nenhum desses tipos de sabedoria, no entanto, é o dom da palavra de sabedoria. And actually, neither of these are the ones related, the gifts of the word of the wisdom. O dom da palavra de sabedoria não é dom de sabedoria, é sim o dom da palavra. E isso é muito importante. Okay, here's very important. So we're going to speak very slowly, okay, because it's very important. The gift of the word of the wisdom is not wisdom, because here the key is the word of wisdom, okay? Word of wisdom is different than wisdom. Ok. Então, isso equivale a dizer que Deus reparte conosco, pelo seu Espírito, um fragmento, uma partícula do seu conhecimento. So we can say that God is going to share with us a very tiny fragment of His wisdom, and He shares with us. Uma partícula da sua sabedoria, para que a gente, então, possa saber como agir ou como nos mover em determinadas circunstâncias. So then we can use this tiny part of God's wisdom, and then we're gonna know what to do and how to act in certain conditions. Deus tem toda a sabedoria. So God has the whole wisdom. Mas quando Ele libera para nós a palavra de sabedoria, But when He shares with us the word of the wisdom, Ele está nos dando um fragmento, uma partícula pequena So once da again, infinita sabedoria que Ele He's possui. going to give for you, share with you just a small fragment of His infinite wisdom. E com o propósito que eu já disse aqui, que é de nós sabermos como agir ou como nos mover em situações específicas. With the goal that you can know what to do and how to react or act in specific conditions. Nós podemos dizer, então, que o dom da palavra de sabedoria é uma capacidade sobrenatural So yes, we can say that the gift of the word of the wisdom, it is a supernatural capability de aplicar esse conhecimento ou revelação que nós recebemos de Deus. to apply such a revelation in something. Para que você consiga lembrar com mais facilidade, If you want a way to memorize this quickly or easily, a palavra de sabedoria aponta para o como. the word of wisdom is gonna point to the how. Então, a gente pode dizer que é uma revelação seguida de conselho.
And so we can say that it is a revelation followed by advice ou de uma orientação que Or- não tem origem na sabedoria humana. or orientation, and neither of those things has as origin the human being. De acordo com a orientação do Espírito Santo. So everything comes from the Spirit. Então vamos repetir isso. A palavra de sabedoria So let's go once again here because it's very important. The word of wisdom, é uma capacidade sobrenatural it is a supernatural capability de aplicar to apply uma revelação, um conhecimento que nos foi dado por Deus. some kind of revelation or knowledge that was given by God. Ela aponta para o como. So once again, we are pointing to the how. É uma revelação seguida de conselho ou orientação. It is a revelation that will be followed by advice, some kind of counsel, E não tem origem na sabedoria humana, and is not connected with human being. ok? Okay? Não tem nada a ver com a sabedoria que humanamente você possui. It's not connected with the wisdom that you already have. Ok, amém. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos da palavra de sabedoria em atividade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. And now we're gonna see also some examples in the Old Testament and the New Testament about this word of wisdom. Para que a gente possa visualizar isso de uma maneira mais prática. So to make it more clear for us, Quantos aqui conhecem a história de José no Egito? How many people here knows the history Todos of Joseph? conhecem? You Alguém can não raise your conhece? hands. Alguém nem sabe quem é o José? Somebody doesn't know who Joseph is? Sério, se alguém não sabe, If you don't para eu poder know- dar contexto antes de seguir adiante. If you don't know, don't Não? worry. You can raise your Ok. hand. You can provide you some context. Então todo mundo conhece. Everybody knows. José foi enviado ao Egito, Faraó teve um sonho, So Joseph was sent to Egypt, and Pharaoh had a dream. e então Deus deu para José a capacidade de revelar o sonho do Faraó. And God gave to Joseph the capability to reveal and understand the dream. Vocês se recordam? O Faraó sonhou que haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de muita escassez. So you guys remember that in the dream, Pharaoh dreamed that would be 7 years of many things, with a lot of things, and 7 years in Hungary, as we can say. Essa foi a revelação e entendimento que José teve. That was the revelation and understanding from Joseph. Porque no sonho do Faraó ele não sabia que seriam anos de fome ou de escassez. Ele viu vacas gordas e magras e ele viu espigas de milho cheias e outras bem mirradas. Because Joseph didn't know this yet, because he just saw the cows very fat and cows skinny. Se José tivesse apenas trazido para Faraó a revelação do sonho, If Joseph would bring it to the Pharaoh just the revelation of the dream, a gente não teria visto nesse momento a palavra de sabedoria em ação. we would not be seeing the word of wisdom in action over there. Porque, como eu disse, a palavra de sabedoria é a capacidade sobrenatural de aplicar a revelação recebida. Because once again, the word of wisdom is the capability to apply, to put in practice some kind of knowledge. or Vocês revelation. sabem nesse texto, então, quando é que a palavra de sabedoria acontece? Quando ela se manifesta? So do you know, reading this passage, when the word of wisdom is going to happen? Alguém sabe dizer, já que vocês já conhecem o texto? Do you know? I know that you know the story. Quando ele dá o conselho de fazer o quê? De guardar aquele mantimento. So it happens when Joseph gives the advice to save the food. Vocês pegaram então, né? So, Conseguiram Clear? entender. A palavra de sabedoria é a capacidade sobrenatural de aplicar a revelação recebida. once again, the word of wisdom is the supernatural capability to put in practice, to apply something, some kind of knowledge or revelation that you received from God. Então nós vimos aqui José não apenas trazendo a revelação do sonho, mas orientando o faraó em como aplicar aquela revelação que ele havia recebido. So Joseph, in this example, received the revelation and put in practice, given some advice. Há um outro texto que está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 12. There's also another text that we're going to read, we're going to talk a little bit, 2 Kings 6, 9 to 12. Eu também não vou ler por causa do tempo, mas eu vou dar o contexto. I will not read, so I will just give you the context. Estava acontecendo uma guerra There was a war, e o rei de Israel precisava saber onde se esconder, para onde mandar as tropas. and the king of Israel had to know where should he hide or where should he send his troops. E Eliseu, então,
diz para ele, diz, olha, não manda as tropas para tal lugar, porque os sírios estão se organizando ali e armando emboscada. And then Elisha advises the king, saying, "Do not go to that direction, to that way, because you're gonna face some traps over there. Não vá por aquele caminho. Do not go for that way." Isso foi tão forte a ponto do rei sírio ficar se perguntando: tem um traidor no nosso meio. Quem está falando para eles aonde a gente vai fazer o ataque? And that was so strong, so real, that even the king was questioning himself that maybe there was some traitor among them. Eliseu não apenas recebeu a revelação de onde eles estavam se escondendo e armando a emboscada, So Elisha not only received the revelation about where the trap is, como também aconselhou o rei: não vá por aqui. Ele poderia ter dado um conselho diferente. and also he advised the king. He put in practice this advising the king, do not go to that direction. Ok. Um outro exemplo está em Mateus, no capítulo 22, verso 20 e 21. So another example, now we're going to go to Matthew chapter 22, verses 20, 21. Vocês lembram da passagem bíblica onde perguntam para Jesus se era lícito pagar tributo a César? Do you remember that specific passage that people questioning Jesus about if it was right to pay the taxes to Caesar? Jesus então pede uma moeda para que ele pudesse ver. So then Jesus requests a coin. E aí ele faz uma pergunta: qual é a imagem e a inscrição que a moeda carrega? And then he raises the question, what is the image that you can see in the coin? E eles respondem: é a imagem de César. And then they answer, Caesar. E então Jesus disse: então vocês deem a César o que é de César, And then Jesus replies, give to Caesar what belongs to Caesar. mas deem a Deus o que é de Deus. But give to God what belongs to God. E a gente vê a palavra de sabedoria aqui em evidência, por quê? And we can see very clear the word of wisdom over here. Why? A moeda carregava a imagem do rei, do Because imperador, na the verdade. coin had the face of the, in that time, imperator. Mas o ser humano carrega a imagem de quem? But the human being receives and have whose image? Cada ser humano carrega em si a imagem do Deus que o criou. God. Então Jesus diz para eles: se vocês são capazes de dar a César o que é de César, So Jesus said to them, if you are capable to give to Caesar what belongs to Caesar, deem também a Deus o que é de Deus. give to God what belongs to God. E ele traz para o povo uma revelação de que eles carregam a imagem de Deus, que eu acredito que o povo tinha se esquecido disso. And then Jesus brings with that this revelation to the people that to remember that they have this image of God on them. E o conselho e a orientação aqui está em dar a Deus aquilo que pertence a Deus. And then the orientation, the advice here is to give to God what belongs to God. Amém? Amen. Ficou claro até aqui o que é a palavra de sabedoria? Vocês Clear? conseguiram entender? Amém? Vamos passar para o próximo, então, que é a palavra de conhecimento. Now we're going to move for the next one, which is the word of knowledge. A palavra de sabedoria, como eu disse, traz o como, que é a aplicação, né, do conhecimento. So the word of wisdom, as I mentioned before, will point to the how. A palavra de conhecimento vai trazer o quê? And the word of knowledge will bring what? Yes. Então, assim como a palavra de sabedoria, que sabedoria não é o dom da palavra de sabedoria, da mesma maneira, a palavra de conhecimento não é conhecimento propriamente dito. So in the same way that wisdom is different than word of wisdom, we have the same situation here. Knowledge is not the word of knowledge. They are different. Qualquer um de nós aqui pode adquirir conhecimento. Because knowledge is something that everybody can acquire. Pelo estudo, pela dedicação. You just need to put effort on it. Desde que você se dedique a isso, você vai conseguir alcançar conhecimento na área em que você desejar. So yes, if you want to get knowledge, you need to put effort, dedication, and so on. E assim como a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento é um fragmento também, uma partícula de todo o conhecimento que Deus possui. And in the same way that the word of wisdom it is a little fragment from God's wisdom, the word of knowledge is also a little piece, a little part of the infinity knowledge from God. Deus possui todo conhecimento acerca do nosso presente, do nosso passado, do nosso futuro. Ele sabe tudo a nosso respeito. As we know, God knows everything about us, the past, the present, the future. E às vezes Ele deseja manifestar uma parte desse conhecimento a alguém. And sometimes He wants to share this small piece of His knowledge with someone.
com o objetivo de fazê-lo conhecido, to make him known, de fazer com que nós conheçamos melhor a Ele to make us to know God better, e trazer glória a Ele através dessa revelação. and then bring glory for his name. Amém? Amen. Então, esse conhecimento que Deus compartilha conosco por meio da palavra de conhecimento So vai, that's go ahead. vai resultar em glória ao nome dele. So that's knowledge that God shares with us. Yes, as in the end is going to result in glory of his name. Então, nós podemos definir que a palavra de conhecimento é uma revelação repartida por Deus So we can say that the word of knowledge, it is a revelation that was shared ao nosso by God, coração and he shares into our hearts em momento específico para propósito específico. in specific moments for specific conditions. E aqui na Bíblia a gente vê alguns exemplos da palavra de conhecimento em atividade. And we're going to do the same exercise as the wisdom. We're going to talk about some examples from the Bible. Lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 19 ao 27, desculpe. First example, 2 Kings, chapter 5, verse 29 to 27. Once again, she's going to only give the Vocês context. lembram da história de Naamã, o que estava leproso? Do you remember the history of Naaman? I think that's in English. Ele foi até Naaman. o profeta Eliseu para receber a sua cura. So he went to the prophet Elisha E to aí ele receive to be healed. E ele ofereceu então para Eliseu uma recompensa pela cura que ele havia recebido. And E Eliseu recusou. And he offered some kind of rewards in case he was healed. But then this offer was refused. Mas Geazi, que era o servo dele, correu atrás do homem quando ele foi embora But his servant ran after this guy when he left para dar um jeito de receber a recompensa que Eliseu tinha recusado. to actually receive such a reward that was refused by Elisha. E aí quando ele volta, Eliseu pergunta para ele: onde é que você estava? And when he returns, Elisha questioned the Ele servant, where teve you a are? cara de pau de dizer: teu servo não foi a lugar nenhum. And he said, I didn't went to any place. I didn't go to any place. Mas Eliseu fala para ele: meu espírito não estava com você? And then Elisha replies, but my spirit was not with you. Nós não podemos esconder nada de Deus. We cannot hide anything from God. Absolutamente nada. Nothing. E quando ele quer, ele revela para algumas Because he wants, he pessoas. reveals. Os meus filhos brincavam comigo, eu disse: mãe, My children was always playing with me, like saying, quando Mother. eu trazia algum conhecimento, disse: olha, eu estou sabendo. Como é que você sabe? O Espírito Santo foi fazer fofoca, né? Eu disse: não, ele Because não they- é fofoqueiro. Because they didn't understand how she would know everything. Amém. Amen. Um outro exemplo está em... aqui. Nesse mesmo texto que a gente leu anteriormente, de 2 Reis, capítulo 6, de 9 a 12, So we're also going to talk, another example that we're going to bring for you is still in 2 King, chapter 6, verses 9 to 12. quando Eliseu aconselha o rei sobre não ir por determinado caminho, né? When we talked about that, when Elisha advised the king to take one specific way to avoid the traps. Para que eles pudessem escapar das ciladas dos sírios, a gente vê então os dois dons funcionando concomitantemente. This is a very good example from Bible because we can see the word of knowledge and word of wisdom working together. Ok. Fácil, né? Together. Concomitantemente. Together. Wow, very easy. Ele tanto revela como orienta o rei como fazer naquela circunstância. So in that situation, Elisha revealed the situation, also gave some advice. E mais uma vez a gente vê também lá em João capítulo 4, na história da mulher samaritana, do versículo 16 ao 18. And another example, if you go to John 4, verses 16 to 18, the Samaritan woman. Às vezes a gente pensa que Jesus fez tudo o que fez porque ele era Deus. Não, ele era completamente dependente do Espírito Santo, como nós somos. Sometimes we think that Jesus made everything that he could because he was God, but actually he was also dependent from the Spirit from God. Veja, Jesus disse para a mulher: vai, chama o teu marido. Jesus told to the lady, to the Samaritan woman, go and bring your husband. Até esse momento ele não tinha recebido nenhuma revelação. By that moment, Jesus didn't receive any revelation. Mas aí ela dá uma informação para ele: eu não tenho marido. But then she replies saying, I do not have husband.
Ela não diz para ele que ela teve um, que teve dois, que no passado ela teve, que vai casar na semana que vem. Ela não deu nenhuma outra informação para ele. Ela só disse que não tinha marido. And that was the only information. She didn't provide any other kind of information like I had 5 husbands before. Aí então a gente vê a palavra de conhecimento em ação quando Jesus diz: é verdade, você não tem marido porque você já teve 5 e esse que você agora tem não é seu marido. And then comes the revelation that Jesus says, yes, you do not have a husband, but we already had in the past. Então a gente pode afirmar isso com verdade, que Jesus estava recebendo a palavra de conhecimento ali, quando a gente encontra no versículo 17 a palavra então. Foi depois que ela disse que não tinha marido, então Jesus disse a ela. So here is how it is an example of the word of knowledge, because Jesus didn't receive anything until she replies. And then the key word for us here is when we can see in the Bible the word then or so, depending of the version. Ok. Was a consequence of something. A gente vai ter um tempo no final dessa ministração So we're going to have some time in the end of the sermon para permitir que o Espírito Santo reparta esses dons conosco. to allow that Holy Spirit could come and share those gifts with us. E uma coisa que é importante a gente saber para aplicar e fluir nos dons And one thing is very important to know that you can put in practice those gifts. que às vezes você está orando ou falando com alguém, It is that sometimes you are praying and talking to someone, você não tem toda a informação, mas aí então and you don't have any much information about any context of the person, but then a pessoa por quem você está orando, ou a pessoa a quem Deus te dirige, the person that you are praying for will go to you te traz uma informação. and will give you an information. E com base nessa informação, o Espírito Santo então traz a palavra de conhecimento. And then based on this information, the Holy Spirit will bring the word of knowledge, the Amém? revelation. Então, ficou claro então o que é palavra de sabedoria e o que é palavra de conhecimento. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos importantes. Okay, so was clear what is the word of wisdom and the word of knowledge. If yes, I would like to go and share some remarkable appointments. O primeiro deles é que Paulo, ele não queria que eles fossem ignorantes acerca do funcionamento e da operação dos dons. The first one is that Paul would like not that people would not understand how works and how to operate such a gift. Se você já leu a carta de 1 aos Coríntios, você vai ver lá no capítulo 1 dessa mesma carta, do 1 aos Coríntios. So if you read 1 Corinthians, you're going to know that. Do versículo 5 até o versículo 7, Paulo vai dizer: In the 1 Corinthians chapter 1, verses 5 to 7, Paul is going to say, você pode abrir sua Bíblia para you can acompanhar. open your Bible if you want. Eu vou ler aqui em português. Okay. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Porque em tudo vocês foram enriquecidos, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Corinto, ela tinha os dons, em profusão, em abundância. So yes, we can see that the Church of Corinthians had many manifestations of the gifts in that time. E então quando a gente vê Paulo dizendo logo no início do capítulo 12 que ele não queria que eles fossem ignorantes acerca dos dons, But then when we see that Paul is saying in the beginning that he would like that the people would not be ignorant about how to use the gifts. o que ele desejava é que eles soubessem como os dons operavam e como funcionavam no meio da igreja. He would like that those people understand deeply how to operate and the consequence of using those gifts on the church. E o meu próximo apontamento é a razão pela qual Paulo tinha essa preocupação. And my next remarkable appointment, will be the reason why Paul was saying this. Porque apesar de serem abundantes nos dons, a igreja de Corinto está imersa em comportamentos reprováveis. Because even though they had many manifestations of the gifts,
Yet, the church of Corinthians were delved deeply inside with many, many sins, many, many problems. No meio da igreja havia dissensões, mundanismo, imoralidade, litígio entre os irmãos. So there are many, many, many things related to words operating in that church, and also conflict between brothers and sisters. E por que eu estou trazendo isso aqui? And why I'm bringing this immorality is other thing that is happening. Porque é importante a gente entender que a abundância dos dons não é sinônimo de maturidade espiritual. Because it's very important to understand that the manifestation of the gifts is not connected with. It doesn't mean that you have maturity, spiritual maturity. Como o Renan falou na ministração da semana passada, As Rena said in the last Sunday. muitas vezes a gente deixa de se mover porque vê as pessoas usando mal alguma coisa, nós então nos recusamos a fazer aquilo. Sometimes we don't move ourselves because we saw some people misusing those gifts, and then we refuse ourselves to act. E então a gente vê ali na igreja aquela imaturidade, eles se movendo nos dons, mas de uma maneira imatura, com tanto pecado no meio da igreja. So yes, we can see this immature spiritual level in this church, even for a church which had many manifestations of the gifts. E a nossa responsabilidade, então, buscar uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. So it is very important we seek for an intimacy life with God. De tal maneira que haja um alinhamento entre dons e fruto. So then we can set and see the gifts of the Spirit and the fruit of the Spirit set aligned, walking together. Para que nenhum de nós cause escândalo ao evangelho So de then Jesus. we will not bring bad things and bad reputation for the church. Amém? Amen. Mas é possível que uma pessoa imatura manifeste os dons do Espírito? So, but also comes the question: it is possible that an immature person have certain manifestation of the gifts? Sim. E por que é Yes. possível? And why is that? Why is that? O texto de 1 Coríntios 12 diz para nós que o Espírito dá a cada um conforme lhe apraz. So the text in Corinthians will tell us that it is the Spirit that decides who and he should give it. Desculpe o termo pesado, mas se o Senhor quiser se mover em algum lugar e nós formos a mula, como a mula de Balaão, So sorry about the word, but if the Lord wants to move in some place and you are a mule e não houver outra pessoa, Ele vai usar a mula. and there's not any other person around, yes, he's going to use the mule. Mas Deus nos chamou para andar com uma vida que alinha frutos e dom. But yes, God called us to walk in our lives together the gifts of the Spirit and the fruits of the Spirit. Both together. Eu falei errado. Dons e fruto. Eu coloquei fruto no plural e dom no singular. Então esse é um dos apontamentos, é o segundo. O terceiro é que os dons eles são dados em contraste com o fruto do Espírito que é desenvolvido na nossa vida. So the next point is the gifts are actually given by the Spirit as we talked, but the fruit it's something that needs to be developed into your lives. Isso vai exigir de nós entrega diária, renúncia e devoção ao Senhor. So yes, and to make that happen, you need dedication. You need a life living pointing to Christ. Quando você entregou sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito para morar dentro de você, para viver em você. So when you delivered your life to Jesus, you received the Holy Spirit to live in you. Você tem tudo o que precisa para manifestar fruto do Espírito já vivendo dentro de você. So then, actually, you already have everything prepared to make these manifestations of the fruits É into you. minha e sua responsabilidade desenvolver essa vida onde o fruto se manifesta. So it is my responsibility and yours responsibility to make it grow, Diferente, os dons, eles nos são dados. which is different from the gifts because, once again, the gifts are given freely by the Holy Spirit. E o Espírito Santo dá a cada um conforme lhe convém And para the o que é Holy útil. Spirit decides whatever He wants. E pode ser a qualquer momento. And it could be in any time, actually. Ok. E o meu próximo apontamento é de que a operação dos dons, And the next thing that I would like to say is about how to apply such gifts. ela não tem application. a ver com a nossa espiritualidade.
And this is not connected with our spirituality. O Renan falou sobre isso na semana passada. Quando Deus usa você com os dons, So Hannah also told something about that last week when God wants to use the gifts on you. não é porque você é o cara ou a pessoa. It's not because you are a superstar. A manifestação dos dons deve nos lembrar que isso é uma clara evidência da presença de Deus naquele lugar. But it is a very clear evidence that God it is in that place. Do desejo de Deus de mover naquele lugar. The wish of God to move that place. Algo que a gente não deve esquecer nunca, que nós somos vasos de barro. Something that we can never forget, that we are vessels. Como está escrito, a excelência do poder é dele e não nossa. So as we can see, all the excellence, all the power comes from Him. E quando ele então manifesta os dons através de alguém, And when He manifests such gifts in someone, o segredo do coração das pessoas é revelado. the secret which is in this person heart is going to be revealed. E alguém que, por exemplo, vem à igreja pela primeira vez, And someone that is coming to the church for Ou the a first célula. time, or for the home group. e alguém é usado por Deus e revela os segredos do coração, como a palavra de sabedoria, ou de palavra conhecimento, ou profecia, ou qualquer outro dom. And then someone reveals something that they received from God. Essa pessoa fica tão impactada que ela vai testemunhar, Deus está no meio deles. This person will be so impacted that this person will testify that God is there among us. Então é importante a gente lembrar disso, não é sobre nós. So it is always important to remember, it's sobre not a- about us. É sobre a soberania de Deus e sobre o desejo dele de se manifestar. It's about all dominion of God and the will of God that how God has to manifest among us. E meu último apontamento aqui é que existem algumas discussões se nós possuímos os dons ou se eles se manifestam na nossa vida apenas ocasionalmente. And the last remarkable appointment that I have is, if it is a question actually, do we have the dons? Do we have the gifts, or are they just manifesting in our lives? Alguém que, por exemplo, foi usado para liberar uma profecia, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, pode se mover nesse dom a hora que tiver vontade? It doesn't matter the kind of gift. If you had some experience with such a gift, Que can você- you use this gift in whatever time you want? O que vocês acham? What do you think? Is a question. Só pode mover quando quer? So you have this Yes or power, you no? have this decision. Não, No. porque os dons não são nossos, eles são do Espírito. So the answer is no, and is no. It's because the gifts do not belong us, belong God, belong the Holy E Spirit. ele reparte conforme é útil. And he shares in whatever time when he wants. Mas embora os dons sejam do Espírito Santo e não nossos, Although, even though the gifts belongs the Holy Spirit and not us, se nós desenvolvermos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, if you develop this intimacy with God, o Espírito Santo, nós vamos nos tornar pessoas a quem o Espírito Santo vai buscar para usar. for sure we're gonna become people that the Holy Spirit is gonna seek to use us. Quando você tem uma tarefa importante a confiar, você busca alguém em quem você já tem intimidade e confia, ou você busca qualquer pessoa? So, for example, if you have some very important task to do and you need help, you're gonna seek for someone that you trust or someone that you never know in your life. Dependendo da necessidade, você pode procurar um desconhecido para fazer isso. Depending what is the case, you might looking for unknown person. Não é verdade? Maybe, right? Mas, de modo geral, você vai procurar alguém com quem você tem intimidade, alguém em quem você confia. But the common way would be looking for someone that you trust. Assim é o Espírito Santo. The same way the Holy Spirit will Quanto do. mais íntimos nós nos tornamos dele, So if we are growing our intimacy with the Holy Spirit, quanto mais nós desenvolvemos relacionamento com ele, if you keep growing such a relationship with Him, quanto mais nós nos tornamos disponíveis nas mãos dele, so if you're gonna be there, ready for Him, mais então ele vai usar a nossa vida e saber que pode contar conosco. so yes, He knows that He can use you. Ok, agora vamos para a parte prática dessa ministração, para a aplicação disso que nós ouvimos aqui. So let's talk about how to put in practice everything that we just said. Como mover nos dons do Espírito Santo? How to move in the gifts of the Holy Spirit. Alguém faz ideia? It's a question as well. Ninguém? How to move or be moving. Movendo. Here it comes. Como aprender a Moving. orar? Orando? How Como aprender a nadar? Sorry.
And we can do the same association with other things, like how do you pray? How do you learn to pray? Praying, or how do you learn to swim? Swimming, and so on. Eu não estou aqui diminuindo aquilo que a gente aprende com o Espírito Santo, comparando como nadar, por exemplo, que a gente pega um professor e ele nos ensina e a gente aprende. Of course, I'm not just doing this comparison with the Holy Spirit with basic things, saying that is not so relevant. Mas nós aprendemos a mover com o Espírito Santo, movendo e confiando que Ele é soberano. But yes, we need to trust on Him and leave it moving. Se eu perguntar para você, como você sabe que é salvo? If I can raise another question, how do you know that you are saved? Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Sem medo de levantar a mão. How many of you is sure that you are saved? You can raise your hands if you want. Como você sabe que você é salvo? And then next question, how do you know that? O Renan não pode dar resposta aqui. Ele fala assim, todo Renan mundo is já giving sabe. spoilers over here. Você por acaso viu seu nome escrito no livro da vida? So maybe you saw your name in No the dia book que of você life. entregou sua vida para Jesus? In the day that you deliver your life to God, Veio um anjo para você e disse, olha, a partir de hoje estou escrevendo seu nome lá no livro da vida. there was an angel that came down and told you that? Não. No. Mas como que você sabe? But how do you know? Porque o Espírito testifica no seu espírito que Because você é the salvo. Spirit testifies inside you, in the Spirit partir that do you are momento- saved. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você e ele testifica que você é filho. So in the time that you deliver your life to Jesus, the Spirit comes in you and testifies that you are son of God. Você entrega sua vida para Jesus hoje e no dia seguinte você continua sendo a mesma pessoa por fora. É verdade ou não é? So you deliver your life to Jesus today, but from tomorrow, in your exterior, the outside will be the same. Mas dentro de você nada mais é o mesmo. But inside of you, nothing will be the same. Ok. Amen. Então, o Romanos 8,16 diz isso para nós, né? As revelações e as manifestações dos dons partem de um testemunho interior que é dado a nós pelo Espírito Santo. And we can see that in Romans 8:16, the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. E é assim que nós somos usados por Deus. And that's how we are used by God. E agora falando a respeito de como mover nos dons, And now talking about how to move the gifts. e falando especificamente da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento, que é o dom sobre o qual eu estou ministrando, And of course, putting some evidence here, the word of wisdom and word of knowledge. esses dons são muito sutis na maneira como eles ocorrem. Those gifts are very subtle in the way that they become true. O que nós precisamos é aprender a responder aos impulsos que o Espírito Santo traz para dentro de nós. We need to learn how to react, respond to those feelings that the Spirit will bring to you. E à medida que nós respondemos e correspondemos com o Espírito, And in the time that you learn how to reply and have some interaction with the Spirit, o próprio Espírito vai nos conduzir ao crescimento e à maturidade na operação the dos dons. same Spirit is going to guide us in how to use the gifts. E na cooperação com o agir dele no meio do seu povo. And He's going to guide you once again how to use it among us. E uma coisa que nós precisamos fazer, e nós vamos fazer isso hoje aqui, And one thing that we should do, and actually we are going to do today, é testar essas impressões, esse testemunho no nosso interior. it is to test those feelings that we have inside. Você pode estar pensando aí, testar? And you can think, testing. Sim, porque nós não somos maduros ainda. Yes, because we are immature. Nós corremos o risco de cometer erros. And yes, we do take the risk to make mistakes. Mas a possibilidade de errar não deve nos impedir But the possibility of make a mistake de cannot hold us. de obedecer aos impulsos, de caminhar com o Espírito Cannot Santo. hold and reply those feelings that we have and walk together with the Spirit. Quando você é usado por Deus para trazer uma palavra de sabedoria ou de conhecimento para alguém, So when we are used from God to share the word of knowledge and the word of wisdom with someone, você não precisa chegar para ele e dizer, olha, Deus está me dizendo. you don't need to go to that person and start saying, Ou God is assim- telling you that. Ou assim diz o Senhor. Or another example, this is how the God is telling you. Você pode dizer de outra maneira, e isso é testar. You can use a different approach, and that means also testing, right? Olha, eu tive a impressão de que talvez isso possa
acontecer ou esteja acontecendo com você. For example, I have the feeling, I have the impression that maybe this is happening with you, E aí então você pergunta para a pessoa: isso faz sentido para você? and then you raise the question, is that make sense for you? E aí se a pessoa diz: faz sentido. And if the person replies, yes, it does, Aí então talvez o Espírito Santo te dê algo mais e você segue dando aquilo que ele está te entregando. then there's a chance the Holy Spirit will give you something more, and then you're gonna keep moving forward. Mas se a pessoa disser: não faz sentido. And the other condition, if the person replies, no, it doesn't make sense, Aí você diz: tudo bem então. and you just replies, that's okay. Você não envergonhou Jesus? There's no shame in Jesus at all, Dizendo que ele estava dizendo algo que você pensou que ele estaria dizendo? saying that Jesus is telling something that actually was not truth. E talvez ele esteja te testando para ver se você vai obedecer ou não os impulsos que ele coloca no seu coração. And maybe even God is testing you to understand that you are replying and acting based on those feelings inside you. E pode ser que aquilo que você está trazendo não faça sentido para a pessoa naquele momento. And also, maybe what we are bringing for that specific person will not make sense in that particular time, but might make sense in the future. Mas em momento futuro, talvez aquilo faça sentido. Maybe will make sense. E a pessoa vai se lembrar. And then the person will remind. E aí é com o Espírito Santo. Ele se encarrega And de then fazer it's isso. the Holy Spirit's work. Você pode estar orando por alguém Maybe you're going to be praying for someone, e de repente você começa a orar por coisas específicas que você não pensou em orar. and we start to praying for very specific things that was not part of your plan. E a nossa mente meio que briga ali dentro, né? And sometimes we can even see some kind of fight inside us, inside our A minds. gente fica pensando: por que eu estou orando por isso? It's like, why I'm praying for that? Pode parecer louco. Será que a pessoa está passando por isso? Like maybe I'm crazy. Maybe really that person is facing that situation. Não questione, apenas siga o Espírito. Do not question the feeling. Just move forward. E depois, então, você vai experimentar, e talvez você já tenha experimentado isso, And then you're gonna experience. Then you're gonna experience that. a pessoa vai te dizer: você orou especificamente por aquilo que eu estava precisando. And then comes the situation that the person will say, yes, we prayed exactly for the situation that was happening. Às vezes você sente um impulso de dar algo para alguém. Maybe you're gonna feel that feeling or impulse to give something for someone. E você nem entende por quê. And once again, you don't understand why. Aí você vai dar. But you just go and give. Você simplesmente obedece. E a pessoa diz para você: era exatamente aquilo que eu precisava. You just obey, and maybe the person will reply to you, yes, that's what I needed. Eu vou usar o Renan de exemplo aqui para contar uma experiência que eu tive. And I'm gonna use Rena to share a personal experience. Ano passado, quando eles fizeram aniversário, So last time when they had birthday, yeah. Birthday, okay. eu comprei um presente. Oh, yeah, maybe, yeah. Eu comprei um presente para a Thaís e queria dar algo para o Renan e não sabia o quê. And I remember that I bought a gift to Thais, and I also would like to buy something to Rena, but I didn't know what to buy. Quando eu vim do Brasil para cá, eu orei ao Senhor pedindo direção por quais livros eu deveria trazer. So when I came here, I prayed to God to give me direction and instruction about what kind of books should I bring. E eu peguei um livro específico e coloquei e falei: eu acredito que é importante levar esse, eu vou ler em algum momento. And I don't know why, but I brought one specific book that I didn't understand the reason, but I just brought because at some point probably I would read it. Um livro que eu havia comprado, não havia nem aberto ainda, não tinha lido, estava embalado ainda. And was a brand new book. I never opened it. Ok. E quando eu estava lá em casa pensando no que eu ia dar de presente para o Renan, mexendo nas minhas coisas, And I was there at home thinking, okay, what I should buy or give to Rena. eu peguei esse livro. I got that book, E eu tive a impressão clara dentro do meu coração: dá para o Renan. and I was sure that was the present that I should give to Rena. Eu disse: dá para o Renan esse livro? Será que eu dou? Tá bom, já estou um pouquinho treinada com essas coisas, então quando o Espírito Santo me dá uma impressão, eu só sigo. Even that I raised this question in my mind, okay, maybe I shouldn't give that for Rena. I have some kind of experience already to listen to the Holy Spirit, so I decided, okay, I will accept it, I will give that to Rena. Aí dei o livro e a presente que eu havia comprado para a Thaís, uma sacolinha para eles no domingo, eles foram embora e eu não soube, né, se ele gostou, se não gostou, enfim, foi embora. I just delivered both gifts.
Aí depois eu recebo uma mensagem dele me dizendo: Graça, esse livro vai virar testemunho. And then I received a message from Renan saying, this book will become a testimony. Você quer contar, Renan? Do you want to say something about it? A testimony. Ok, eu vou falar em português para não perder o fluxo aqui. Yeah, okay. Okay, he's going to speak in Portuguese. Para não perder o fluxo. Then we can keep in the same atmosphere. Eu mandei a mensagem para Graça porque naquela mesma semana eu tinha tido uma reunião So I sent a message to Graça because in that same week I had a meeting com os pastores da igreja, reunião de pastoral. with the pastors, the leaders of the church. E aí, todo ano, a gente tem alguns livros que a gente lê juntos. And every year we have some books that we read together. E aquele livro ele tinha algumas linguagens técnicas ali no inglês. And yes, in that specific book there are very technical words and expressions. Seriam mais difíceis para ler, a leitura seria mais morosa, mais devagar. That was really difficult to go fast in the reading. E também o estoque aqui era muito pequeno na Amazon. And I have also to say that the stock in Amazon there are not too many over there. Então eu falei assim, Senhor, como é que eu vou conseguir esse livro? Porque eu sou importado do Brasil também, é extremamente caro. So I was questioning myself, if I try to bring that from Brazil, it will be very expensive. Mas Deus já tinha trazido o livro do Brasil através da graça. But I didn't know that the book was already here in Krakow because Graça brought it. E Deus me deu através da graça, de graça. Glória a Deus. And God used Graça to give freedom without any price to Rena. Então, o que eu quero colocar aqui é que para quem recebe a revelação, que no caso foi ele que recebeu o livro, So I'm bringing this example to say that for the person who receives the revelation, foi algo objetivo, palpável. for something very objective. Mas para mim era completamente subjetivo. But for me, in my case, was very subjective. Para mim não fazia o menor sentido dar For aquele me, livro para that ele. thing doesn't make any sense to give as a gift. Então, às vezes você vai receber coisas de Deus que para você são subjetivas, não fazem sentido nenhum. So many times you're going to receive from God subjective things will not make sense for you at all. Então, se você for procurar a lógica daquilo que está vindo ao seu coração, So you try to search for the logic that comes from your heart. você não vai permitir que o Espírito Santo te use. You will not allow that Holy Spirit uses you. Porque mover nos dons do Espírito Because moving with the gifts of the Spirit, é simples. it is simple. O processo, no final, The process in the end, é maravilhoso. it's wonderful. Quando a gente ouve ele contando, quando ele me contou, eu falei, uau! When, for example, we see the results, like the Rena sharing what happened, you say, wow, that was crazy, Mas amazing. quando eu peguei o livro na minha casa, eu falei, pro Renan? But when I got the book, I thought, why this? Era algo subjetivo. So once again, for me, it was subjective. Então, quando Deus te usa para trazer algo para alguém, a pessoa vai ficar impactada com aquilo que ela recebeu. So when God uses you to bring something for someone, this person will be impacted for sure. Mas em você, talvez aquilo não cause impacto nenhum, porque não But faz maybe sentido. for you will not cause such an impact, because for you doesn't make sense. Então, se lembre, o processo é simples. So once again, remember of this. Ainda The que o process is simple, Ainda que o resultado seja maravilhoso. even if the result is wonderful. E é por isso que eu quero encorajar você. Algumas coisas nós vamos aprender pela prática. That's why I can tell you that many things you're gonna learn by practicing, É como andar de bicicleta. like you're riding the bicycle. Quando você começa a andar, você cambaleia para os lados, cai no chão. In the beginning, everybody goes down, right? Você comete muitos erros, You're gonna make many mistakes. faz curva antes da hora, Okay, this is where faz o retorno. Gente, you're gonna turn to the right and turn to the left. faz o retorno antes da hora. Enfim, você You dobra. return. Oh, my God. Jesus. Então, quando nós obedecemos aos impulsos e às impressões que o Espírito Santo traz, So when we obey those feelings and impressions that the Holy Spirit will bring to you, nós vamos crescer nas manifestações do Espírito na for nossa sure we're vida. gonna grow in the manifestations of the gifts. Há uma outra experiência que eu tive, eu quero compartilhar, usar a Julieta como There's exemplo. another experience that I would like to share and use Julieta's, E a Vivian é testemunha. and Vivian is a testimony of this. Nós estávamos orando às 3 um dia We are praying, those three, e de repente me veio
não uma visão, porque eu não costumo ter visões. And then something came like a vision, but I'm not so usual to receive those visions. Mas uma imagem muito rápida assim na minha mente de It was like just a image that just came very fast in my mind. eu parecia ver uma perna muito grande, como se fosse de um gigante. It looks like a big leg from a giant, for example. E a impressão que eu tinha é que ela seria convidada para alguma coisa. And I had the impression, the feeling that this leg would be invited for something. E algo que eu não disse para ela no dia, porque eu temi dizer. And I remember that I didn't share that in that day because I was afraid. É que ela não aceitasse esse convite. Because maybe she would not accept such an invite. Eu não dei o conselho porque eu temia, disse, não vou dizer, não faça. I didn't share it because I was afraid. Porque quando eu tive essa impressão de ver essa perna grande, esse gigante, Because when I had this impression to see that big leg, era como se fosse vir algo que era maior que ela para se colocar como um obstáculo. for me it was like that something very big was coming that would be even an obstacle in her life. Eu não entendi isso tudo na hora que eu estava orando, nem a hora que me veio essa impressão. And honestly, I didn't get it what was that in the time that I was praying. Nós estávamos orando, a gente não estava conversando, estava orando. Eu estava orando. So yes, once again we were Algumas praying. coisas. I was praying. E eu segui orando. And I kept praying. Quando eu terminei a oração, então eu disse para ela. And when I finished the prayer, I told her. Eu disse, olha, Ju, eu tive a impressão disso e disso, eu não sei se faz sentido para você, é como se você fosse receber um convite e tal. So listen, I had this following feelings and impressions. I don't know if it makes sense for you. E aí então ela disse, o convite já aconteceu. And then she replied, yes, the invitation already happened. E eu tive medo de dizer não aceite, mas eu disse, olha, ore a respeito, o Espírito Santo vai te dirigir. And I was afraid to say to her, no, do not accept it. But I replied, no, talk to God, pray to God, ask for guide. E eu estou contando isso só para que vocês percebam que é simples. Às vezes é um impulso, é uma impressão que a gente tem. And why I'm sharing this? Because I want to share that it is simple. It's sometimes just a feeling. Se eu fosse levar em conta que aquilo não fazia sentido para mim, eu não teria falado. If we would just take in consideration that thing doesn't make any sense for me and I ignored, I would never told her that. Então, o que eu quero que você se lembre é que na maioria das vezes, So what I want you to remember that in the most of the cases, as coisas não vão fazer sentido para você. things will not make sense for you. E nem precisa. And actually do not need to make sense. Does Porque not need to make sense. Porque o dom não é sobre nós. Because the gift is not about us. É sobre o outro. It's about the other. E se nós dermos liberdade para o Espírito Santo, And if you give freedom to the Holy Spirit, a gente vai ter uma comunidade saudável, we're going to have a very healthy community onde o Espírito Santo se move, where the Holy Spirit is moving, toca as pessoas, touching the people, cura as pessoas, healing the people, revela os segredos do coração revealing the secrets from the heart, e Deus recebe glória. and God and everything for the honor of His name. Amém? Então, com Amen. isso eu quero te convidar para ficar de pé. So if you could stand up, please. Nós vamos tomar um tempo para fazer algo prático aqui. We're Eu going queria, to use some time to do something very practical. Ministério de Louvor, venha e suba, que The vocês worship team's coming. toquem os instrumentos e cantem bem suave, You bem guys baixinho. can sing and play very slowly. E eu vou pedir que vocês façam pares, mas com uma pessoa com quem você não habitualmente ora junto, ou uma pessoa diferente, de preferência com a mesma língua, né? Que So I você. would like you guys to work in pairs, okay? The idea would be, if possible, you join someone that you don't have many interaction, you know, if you could. Mas uma pessoa and com- one important thing, try to find someone that speaks the same language as you. E com uma pessoa que você não interage normalmente, So once again, someone that you don't have many interaction, many relationship. com que você não as meninas aqui, algumas delas falam português. A Tisha fala português. Quem mais? Vocês todas falam inglês, né? I can be pair as well if you want to come here. Não, duas. English speakers, if you want, I can De be pair dois as well. em dois. De dois em dois. Esposas e maridos, não. Okay. Yeah. Husbands and wives? No. Procure outra pessoa. Pronto. Everybody has a pair? Ó, elas estão sozinhas aqui. Giovanni.
As meninas aqui na frente estão sozinhas. Quem pode ficar com elas? There are some people that could come over here to stay with those Ah, elas ladies. já estão em duas, Oh, em they are duas. in pairs, okay. Vocês se conhecem? Do you know each other? No, they don't know each other. Ok. Mas vocês se conhecem? Do you know each other? Vocês sabem da vida uma da outra? No? They don't know their lives. Okay. Ok. Vamos nos afastar uns dos outros só um pouquinho, vamos nos espalhar um Could you pouquinho. just Não fique tão give some pertinho do space? outro, Let's not be so close the pairs, you para a know? gente ficar mais à vontade. Yes, we need space here. Amém. Eu quero que você... I want you. Alguém sozinho? Alguém ficou sozinho? Someone is alone here? Santi and your husband. No. I will not even translate. Looking for other people, other person. Yeah. It's Ok. É necessário que vocês formem duplas. so everybody is in pair, Isso é right? muito importante, Pairs, always pairs, okay? ok? Vocês formaram um paredão aí, formem duplas. You guys are too close to Deem each as other, you know? mãos, deem as mãos aí Leave de some dois em dois. space. Leave some space, pair to pair. Leave some space. Isso. Ele está sozinho? Oh, he's okay. You are alone? Você tá com Patrick? Você tá sozinho? Come Emanuel? here, my friend. Stay here. Come here. Aqui, com Brad. Do you speak with English, Brad. Emmanuel? Yeah, he speaks everything. With Brad. Ok. O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos orar. So first we're gonna pray. Você vai orar e vai pedir Espírito Santo. And you're Usa gonna minha pray. vida. Holy Spirit, use my life. Eu sei que o Senhor é simples I know that you are simple. e que o Senhor quer repartir os dons. I know that you want to share the gifts. Então eu me coloco à disposição So I'm here opening myself to you. para que o Senhor me use Then you can use me para tocar o meu irmão. to touch my brother. Então eu quero que você se lembre dessas coisas. So remember those things. É simples. It's simple. Pode ser uma palavra, Maybe just a small word, um pensamento. a small thinking. Você pode ter uma visão. Maybe you're gonna have some kind of vision. Ele vai trazer algo que você pode pensar que é da sua The mente, Spirit will bring something that you might think that comes from your mind, mas certamente não é algo que você consegue produzir. but it's not coming. This is not something coming from you. Então depois que nós orarmos e você tiver essa So experiência, after you pray, you had such experience. você vai orar segundo aquilo que veio ao seu coração por essa pessoa. You're gonna pray with those things that you receive in your heart for that particular person. E aí você vai poder perguntar para ela, faz sentido para você? And then you can ask for this person, is that make sense for you? E depois que uma orar pela outra, aí então troca, né? Vocês decidem quem começa primeiro e depois o outro. As So duas I- pessoas vão poder fazer isso. So after the first one prayer, you guys can change, right? And do the same thing. Amém? Amen? Ok, comece a orar então. You guys can start praying. Come.
toca cada vida, Espírito Santo. Vai, doce Espírito, ora na maçoia, andara la mamana ye. Era la mamana, mamana ye, sara la baixê. Era la 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 maçora, roxoye. Oh, Espírito de Deus, move-te. Move-te, Espírito. Era la mamana, maçora. Se você já terminou de orar pelo seu parceiro, If you are already done praying, deem as mãos agora e compartilhem se algo veio ao coração de vocês. hold your hands and share what came into your hearts. Compartilhem aquilo que veio ao coração, sem temor, sem medo. Share whatever came into your heart. No fear, no fear. Move-te, Espírito Santo, move-te. Move-te, tudo é para a tua glória, Espírito de Deus. Move, Holy Spirit, move. Keep it moving. When you feel the room,
Aleluia. Amém, queridos. Amen. Amém. Amen. Alguém teve alguma impressão que queira compartilhar? Se So sinta did you livre. guys had some kind of feeling or impression that you'd like to share? Alguém para edificar a nossa fé uns dos Anyone? outros? Anyone? Just to make us Alguém? stronger. Se não se sentir à vontade, não tem problema. Of course you. Okay. Alica, glória a Deus. We have one. Glória a Deus. Ai, eu tô muito emocionada porque eu orei com a Feliciana, So ela I orou prayed por for mim Feliciana and she prayed for me. e ela falou, Deus usou ela pra falar exatamente o que eu mais tenho peço pra ele ultimamente, And God used her to tell exactly what I needed. para que ele toque no meu coração, Then He can touch my heart. para que eu consiga ouvir ele, That I can start to listen to Him. para que eu consiga sentir ele. Because I need to feel Him. E ela me falou tudo isso. And she told me everything like Em this. segundos Everything. ela começou a orar e ela me falou tudo isso. In just a few seconds, she got all of those feelings and shared. Deus usou a minha irmã, So yes, God used Feliciana. que ela não sabe nada praticamente da minha vida. She didn't know about my life, anything. E ele tocou no coração dela de uma maneira que se But God touched her heart. que é exatamente o que eu tenho peço, And that's exactly what I was asking for God, and she brought this. para que ele me use, para Because que I eu want sinta that God use me. Em nome de Jesus, amém. I want that God use me. Obrigada, Senhor, por ter usado a sua filha. I thank you, God, that you used Feliciana to bring those words. Obrigada, papai. I thank you, God. Fez sentido para você enquanto você estava orando para ela? It made sense for you, Feliciana, when you were praying? How was your experience, Feliciana? Quando eu estava a orar pela Lica, When I was praying eu to primeiro Lika, pedi a Deus que me deixasse orar por aquilo que Ele quer falar com ela. the first thing I asked to God to Então, tell me enquanto eu what I have começava a to orar, share. Eu via a Lica no quarto, So when I started to orar. pray, I saw Lika in the room praying, ouvia o que ela pedia para Deus. and I could listen what Lika was asking to God. Ela pedia She was asking que Deus abrisse a visão dela espiritual, that God could open her spiritual eyes. para ela ver o que Deus quer que ela saiba. Then she would be able to see and know everything that God has to her. Mesmo estando aqui na Polônia, ela tem esse desejo de ser usada por Deus. Even as she's here in Poland, she has this feeling and wish to be used by God. Ela pedia discernimento para saber como falar, como She was agir. asking for wisdom to understand how to act and how to act essentially. Aqui na Polônia é mais ou menos isso que eu via e que eu ouvia. Ela That's pedia a what I Deus. could see and I could hear, listen to her. Que Deus abrisse a visão dela Asking, espiritual I saw her asking to God e to o open the ouvido spiritual dela eyes to espiritual para her ouvir Deus and the ears as well, e saber como agir aqui and na to know Polônia. how to act over here in Poland. Deus não nos mostra algo que Ele não deseja fazer. God did not show us something that He doesn't want us to do. Ele não queria apenas revelar o coração da Lica para Feliciana. It was not just about Ele quer Lika's heart. responder a sua He oração. wants also to reply your answer, your prayer. Amém. Nós concordamos que isso está se tornando uma realidade. We believe and can see that this is Que becoming os olhos true. dela estão se abrindo. That the opens of Lika are Que os seus opening. ouvidos estão se That the abrindo. her ears are opening as well. E ela está se movendo com liberdade, So and then she's moving with freedom, guiada pelo Espírito. guided by the Holy Spirit. Amém. Eu já Amen. avancei do tempo. We need to close Se vocês quiserem depois, a gente precisa encerrar. because we need to end. There's another service coming. Se quiserem compartilhar comigo a experiência que vocês tiveram, So if you want to share any experience that you had with me ou com qualquer outra pessoa, or whatever brother that you prefer, vai ser muito will maravilhoso. be amazing, will be great. Deixe Deus usar a sua vida. So let God use your life. Seja intencional como nós fomos Be agora. intentional, like we did, just like we did. Se aproxime das pessoas e peça sempre: Deus, eu estou indo. Just- Senhor, vai comigo. Just get in touch with someone and say, Me let's usa. go to God. God, use me. Porque não é sobre mim, é sobre o outro. Because it's not about me, it's about the other. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God.